Boa noite. Vamos então continuar nosso estudo do Evangelho de Mateus, ainda no capítulo 12, na reta final do capítulo 12, na fase de conclusão do capítulo, e estudando uma passagem em que Jesus propõe um questionamento arrojado para a época. No momento em que a única perspectiva de família que se tinha era da família consanguínea, Jesus está propondo algumas reflexões em torno da família espiritual, da família universal. Então, essa passagem do capítulo, final, é uma passagem de maior vanguarda, vamos dizer assim. Usar essa expressão de vanguarda, ou seja, tudo que Jesus dizia estava muito à frente do seu tempo, mas algumas coisas causavam estranhamento maior, e essa é uma delas. Do que nós estamos falando? Daquele contexto em que Jesus se encontra dentro de uma casa, de um ambiente doméstico, onde ele já tinha feito uma cura, onde ele estava fazendo a sua pregação, e de repente alguém vem avisá-lo de que a sua mãe e os seus irmãos estavam do lado de fora e queriam ter com ele, queriam falar com ele, Algo que a gente viu da passagem até agora. E o que a gente estudou nesse contexto até agora? Estar próximo de Jesus, estar com Jesus, estar do lado de dentro da casa, é uma metáfora muito precisa, relativa àquilo que a gente chama de afinidade, lei de afinidade. Você pode ter vínculos com Cristo, no caso da passagem, vínculo consanguíneo, familiar, mas no caso de toda a cristandade no mundo, um vínculo religioso, mas não necessariamente ter afinidade com as ideias do Cristo. Às vezes a nossa vivência, a nossa experiência religiosa, ela é um convencionalismo. Porque todo mundo tem uma religião, vou escolher uma. Porque minha família é espírita, então a minha religião vai ser espírita. E aí você entra naquele ciclo de reprodução automática, de automatismo da vivência religiosa, e nunca faz uma pergunta oportuna de uma passagem que nós já até estudamos aqui, Aquela passagem em que Jesus se volta para um grupo de discípulos que o seguia após a pregação de João Batista e faz uma perguntinha certeira: que buscais? Lembra dessa passagem? Que buscais? Eu lembro que eu até propus que toda casa espírita devia ter esse versículo no frontispício, na frente do centro espírita, Que buscais? O que eu estou buscando? O que eu quero? Aliás, o que eu quero, a minha expectativa com relação à vida religiosa, é a mesma expectativa do Cristo em relação a mim? O que vai a dizer? Entre a minha visão de espiritualidade de mundo e a visão do Cristo de espiritualidade de mundo, existe afinidade? Existe harmonia? Elas estão seladas? Bom, se a resposta for positiva, se sim, eu entendo espiritualidade, eu entendo o amor de Deus, a maneira de Jesus, Entendo a caridade tal qual Jesus a entendia, então eu posso dizer que eu estou com o Cristo, do lado de dentro da casa. E aí, se eu estou nesse patamar de vinculação com o nosso Senhor Jesus Cristo, aí entra o comentário da semana passada. Pode-se dizer que eu falo a mesma língua que Ele, que existe uma comunicação possível entre eu e o Cristo. Nós nos comunicamos. E vocês se lembram qual que é o veículo, o canal para essa comunicação, que a gente viu a semana passada? É o cérebro? Qual que é? O coração, o sentimento. A minha via, o meu meio, a minha mídia de comunicação com Jesus é o sentimento, é o coração. Tá claro? É isso que nós vimos até agora. Maria e os irmãos dele do lado de fora, ele do lado de dentro. E a circunstância propõe uma discussão sobre afinidade, lei de afinidade, e sobre possibilidade de comunicação real com Jesus, que não seja outra
a não ser as vias do coração. Tudo bem? Hoje, no versículo 48, então, vai ter a passagem propriamente dita, né? O núcleo da passagem. Porque o versículo diz assim: em resposta, disse ao que lhe falava. Jesus respondeu para a pessoa que avisou que Maria e os irmãos estavam lá de fora: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Repetindo. Em resposta, disse ao que lhe falava: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Então, a gente foi cozinhando em banho-maria, né? Analisamos primeiro a expressão do lado de dentro ou do lado de fora, né? Uma em oposição à outra. Vimos a semana passada queriam falar com ele, né? Falar com Jesus. E hoje, então, enfim, a gente vai ver os dois substantivos aqui que classificam aquelas tais pessoas que estavam do lado de fora como parentes consanguíneos de Jesus, membros do ciclo familiar de Jesus. Então, a Juju vai colocar para a gente aqui no cantinho, então, as duas palavrinhas que nós vamos explorar hoje: mãe e irmãos. Nós vamos analisar as duas conjuntamente. Mãe e irmãos. Luiz, por que a gente vai analisar as duas de uma vez só? Porque as duas palavras representam aí uma coisa só: família, parentesco. Então, se a semana que vem, eu já posso antecipar um pouco, né, as cenas do próximo capítulo, se a semana que vem nós vamos falar sobretudo sobre parentesco espiritual, hoje nós vamos nos fixar um pouco mais na questão da consanguinidade mesmo. De antemão, em função das semanas anteriores, a gente já sabe de uma coisa: vínculo, consanguinidade, parentesco material não é garantia de afinidade espiritual. Não é. Não foi isso? O ser parente não quer dizer que você está do lado de dentro da casa mental do outro. Não quer dizer que você é capaz de dialogar numa perspectiva espiritual com o coração do outro. Isso não quer dizer que. Por isso nós vamos hoje falar de um assunto que eu acho que desde que a gente entrou nessa passagem, muitos de vocês estão esperando. Será que ele não vai falar? Sim, hoje é o dia. Nós vamos falar hoje de vida familiar. Sobre convivência com o parente. Convivência com o marido, com a esposa, com os filhos, com os irmãos, com os pais, com os avós, com os tios, os mais próximos, os mais distantes, os primos, as primas. Nós vamos falar de parentesco consanguíneo. Tá bom? Bem, acho que a leitura fundamental para a gente refletir sobre isso é justamente aquela leitura no Evangelho segundo o Espiritismo que comenta a passagem que nós estamos estudando, que está lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Especificamente no item 7. O item 7 é o que vai comentar essa passagem. E no primeiro momento do item 7, a lição diz assim: pelo que concerne, pelo que se sabe, a seus irmãos, no que diz respeito a seus irmãos, sabe-se que não o estimavam. Os irmãos de Jesus não gostavam de Jesus. Uai, mas existe isso? Irmão não gosta de irmão? Isso é possível? Como assim é irmão? Acontece de um irmão não estimar outro irmão? É? É, Dudu? Não, Dudu, tá fazendo que não é possível, né, Dudu? O duro que é, Dudu. Acontece, às vezes, de um irmão não gostar do outro irmão. Mora debaixo do mesmo teto, ou já moraram, e um não tem estima pelo outro. E isso já é um negócio que
assombra a nossa racionalidade, né? Porque não tem nada mais próximo do que alguém que veio do mesmo útero que você. Ou que chama a mesma pessoa de pai ou a mesma pessoa de mãe. Não tem coisa mais próxima que essa. Então, alguma coisa que já assombra o nosso bom senso é afirmar, e a gente precisa afirmar isso, não há como negar, que irmãos podem não estimar os seus irmãos. Tá aí tudo bem? E o que mais assombra nessa afirmação da passagem do Evangelho segundo o Espiritismo é que no caso desses sujeitinhos aqui, o irmão deles era ninguém mais, ninguém menos que Jesus. E a gente queixa tanto do nosso irmão, assim, esse sujeito é difícil, ele é complicado, ele é pouco evoluído. No caso, esses aqui, o irmão deles era Jesus Cristo, e eles não gostavam dele. Isso aqui suscita a seguinte questão: o que determina a afinidade ou não com alguém é a evolução desse alguém? Sim, numa perspectiva, não em outra perspectiva. Pode ser que eu não me afinizo com meu irmão porque ele é moralmente muito inferior àquilo que eu já apresento como caráter. Ou pode ser que eu não me afinizo com meu irmão porque ele se apresenta num patamar moral muito superior ao meu. Uma coisa ou outra. Pode ser que eu e meu irmão a gente não se estima, a gente não se dá bem, porque nós pensamos a vida de maneira diferente e porque ele pensa a vida numa perspectiva muito mais rasteira. E pode acontecer de ser o contrário. Eu não entendo ele, eu não compreendo ele, eu não dou conta dele, porque ele está muito acima. Uma coisa ou outra. Como às vezes vai acontecer de eu e o meu irmão estarmos no mesmo patamar, estarmos na mesma, não vou dizer sintonia, no mesmo estamento, no mesmo degrau, e ainda assim nos rivalizarmos. E acontece, às vezes, da gente estar vibrando na mesma sintonia, baixa, e sermos antipáticos ao outro. Aí se diz assim, é da farinha do mesmo saco, tem os mesmos defeitos, e justamente porque tem os mesmos defeitos, não se sintonizam. Olha só. E aí, nesse caso, não é só no passado. Não. Pode ser no próprio presente. Porque é o seguinte, é complicado, Ritz. É complicado você dizer. Primeiro porque tem o véu do esquecimento. Então há uma grande possibilidade de haver um fator presente que desencadeou a antipatia, mas pode ter também um fator pretérito que desencadeou a antipatia. Ou seja, a relação já era complicada, a relação já era tensa, mas aí no presente aconteceu alguma coisa que agravou a situação. Ah, Luiz, mas o espírito regride? Não, não regride. Os dois apresentam os mesmos defeitos. O que aconteceu é que esses mesmos defeitos criaram uma situação que aumentou a antipatia. O egoísmo de um e o egoísmo de outro, a vaidade de um, a vaidade do outro, criou uma nova situação que reforçou a antipatia. É muito complicado. Muito complicado. E todo mundo sabe disso aqui, porque todo mundo vive em família. Fala, Tonzinho. Esses irmãos dele, todos eles filhos de Maria e pai? Sim, ao que parece, sim. De Maria, certeza. De Maria, certeza. É uma questão muito discutível, né? Porque a gente sabe muito pouco sobre José. Quantos anos ele faleceu, né? Não dá para saber. Não dá para saber ao certo, né? Se Maria se casou de novo, isso aí vai causar uma celeuma danada, aí o pessoal
Não dá para saber. Também não interessa saber. Não interessa saber, né? Se ela teve um segundo esposo, porque era comum, né? A mulher, para não ficar sozinha, né? Se casar novamente quando ela era muito jovem. Possivelmente José era bem mais velho, né? Possivelmente. Agora, uma coisa é certa. O Evangelho segundo o Espiritismo fecha uma questão que fora do meio espírita ainda é discutível. Se nessa passagem se referia a irmãos mesmo, filhos da mesma mãe, ou se referia a primos, porque no hebraico a palavra para primo e para irmão é a mesma. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo fecha a questão. Sim, Jesus tinha irmãos consanguíneos, filhos de mesma mãe, filhos de Maria. Entendeu? Tanto que estavam acompanhando a mãe. Esse nascimento desses corpos não fez tanto sucesso nele. Claro que não. Claro que não. Ficaram anônimos, assim. E a maneira como eles aparecem no Novo Testamento também é a pior maneira de aparecer, né? A ponto de merecer um comentário desse de Allan Kardec. Olha, eles não se afinizavam com Jesus. Olha, para não se afinizar com Jesus, boa pessoa não era. Já pensou quando eles descobriram que ele era governador? Imagina, você desencarna e descobre que seu irmão era Jesus Cristo. Era o Messias, né? Poderia ter rolado um ciúme também, né? Maria às vezes tinha. Exatamente. Mas é o que acontecia com o colégio farisaico inteiro, né? Esse ciúme, né? Porque estava todo mundo esperando que, de repente, o filho, o Messias aguardado, fosse filho de um sacerdote, ou filho de um grande fariseu, e de repente era filho de um carpinteiro simples da Galileia. Isso despertou ciúme, né? Da Galileia, uma região pobre, né? Simples. Né? Isso despertou ciúmes. Então, com certeza, rolava aqui, nessa falta de estima, aquilo que normalmente separa os irmãos. Não é assim? O quê? Ciúme, despeito, inveja, né? Situações que geram quadros de disputa afetiva. Nós não vamos nem discutir aqui as disputas materiais, né? E tem, né? Também disputa herança, disputa o cargo da empresa do pai. Não vamos nem entrar nesse mérito, que aí é baixo demais. Nós vamos ficar assim, no âmbito de corações, às vezes religiosos, mas que disputam a mesma mãe, a atenção da mesma mãe. Né? Ou não, isso não acontece? Aí continua aqui. Espíritos pouco adiantados não lhe compreendiam a missão. Tinham por excêntrico o seu proceder e seus ensinamentos não os tocavam. Se Deus permitiu que esses espíritos inferiores viessem como irmãos de Jesus para nos dar lições. Então, a Euridice está perguntando se, no caso, esses espíritos que eram, obviamente, inferiores, espiritualmente inferiores a Jesus, se eles reencarnaram com um propósito maior, por exemplo, de se criar uma situação de lição. Exatamente isso. Eles reencarnam para que essa passagem ocorresse. Porque se Jesus tivesse uma família perfeita, entra aquela questão que a gente já discutiu várias vezes, né? Jesus, o corpo dele, por exemplo, era igual ao nosso? Sim, o corpo de Jesus era igual ao nosso. Jesus sofreu o que a gente sofreu, sentiu dor na carne, transpirou, chorou? Sim, igual a gente. Sentiu fome? Como nós. Teve problema de família? Igualzinho a gente. A mesma coisa. Entenderam? A mesma coisa. Então reencarna espíritos complicados no seio familiar de Jesus, justamente para que Jesus pudesse testemunhar e exemplificar o drama que todo mundo vive, mas com uma postura diferente. É a mesma complicação de vida familiar, a mesma falta de estima por parte de um familiar, coisa que a gente vive, mas o que tem diferente? A postura de Jesus perante isso, perante o problema. Tá certo? Então, nós vamos continuar com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, porque em seguida a lição diz assim:
O que é fato, em suma, é que o acolhiam mais como um estranho do que como um irmão, quando aparecia a família. Era um estranho. É aquilo que é fora. Sempre que tivesse esse prefixo ex, né? Aquilo que vai além da minha compreensão, né? Todas as palavras que começam com ES ou EX têm uma origem latina que diz respeito àquilo que é fora de. Então, é fora da minha compreensão, fora da minha perspectiva, exótico, fora da minha capacidade de visão, excêntrico, fora daquilo que eu considero como nuclear, aquilo que vai além do que eu dou conta de compreender. Jesus era um estranho, um estrangeiro, alguém que eles não entendiam como parte sua, como parte integrante daquilo que eles eram, e o tratavam como estranho. É como se Jesus fosse um peixe fora d'água, dentro daquela perspectiva familiar. E não que Jesus não se encontrasse ali, porque era o Cristo. Agora, a família é que não compreendia como é que ele poderia se encaixar naquele ciclo familiar. Eles não conseguiam compreender. Como é que ele se encaixa aqui? Dessa orquestração, desse arranjo familiar. Porque, vias de regra, nós nos reunimos em família sempre obedecendo a leis de afinidade. Entenderam? Sempre reunidos assim, por antipatias, o que eu já tinha explicado. Por antipatias, existem ali antagonismos, mas todo mundo está vibrando no mesmo patamar. Quando acontece de um espírito vibrar um patamar, 2, 3, 100 patamares acima, aí ninguém entende ele. É assim, o Aloysio e o Tonzinho se detestam, mas vibram na mesma sintonia, de ódio, de antipatia. Se reencarnar um terceiro irmão aqui, que não vibra ódio, que não vibra antipatia, eu e o Tonzinho a gente se detesta, mas estranha o terceiro. Ele é o estranho. A gente não dá conta dele. Era a figura de Jesus. Tá certo, gente? Bom, agora que a gente entendeu que Jesus está inserido num contexto de dificuldade de vida familiar como qualquer um de nós vamos seguir uma sequência aqui de 2 leituras, de 2 romances, de 2 personagens icônicos da literatura espírita, para ver como é que o discípulo direto de Jesus reproduzia em vida familiar as mesmas lutas que Jesus teve. Então eu fiz 2 escolhas. A primeira delas, um livro 50 anos depois. E eu estou falando do personagem Célia Lúcius. Olha só, aquela organização familiar da família Lúcius eram espíritos que reencarnavam juntos há muito tempo. Ela estava ligada a esse núcleo familiar pelos laços do afeto. E aí, Tonzinho, voltando à pergunta que você fez antes, não dá para saber até em que medida Jesus estava ligado a esses irmãos por eras muito, muito remotas. Muito, muito remotas. Por que eu estou dizendo isso? Porque, sim, Jesus é o construtor do orbe e Jesus participou da constituição e da vinculação de muitos espíritos autóctones, né? Espíritos que reencarnaram e começaram o seu desenvolvimento evolutivo na Terra. Mas tem os espíritos que são extraterrenos. Espíritos que têm vínculos com Cristo de outros orbes. E que reencarnaram aqui na Terra com vínculo evolutivo. Com compromisso evolutivo. Enfim, existia ali no grupo de espíritos mais diretamente ligados a Jesus laços afetivos que nós desconhecemos.
A Célia Lúcius tinha com esses espíritos que aparecem no livro 50 anos depois, laços afetivos, que a gente não conhece também, mas tinha. O que não existia entre ela e os demais membros da família era sintonia espiritual, a não ser com um personagem da família, o avô, Quinéio Lúcius, né? Aparece no livro 50 anos depois, como Quinéio Lúcius, mas é o autor espiritual da literatura do Chico, Néio Lúcio. É o mesmo, viu, gente? E digo mais, ele é o senhor Arthur Joviano, pai do Rômulo Joviano, na família Joviano, lá em Pedro Leopoldo, né? Professor Arthur Joviano, né? O Rômulo Joviano, filho do Arthur Joviano, foi o patrão do Chico na Fazenda Modelo. Aquele patrão bonzinho que deixava o Chico psicografar o Paulo Estevão no porão da Fazenda Modelo, né? Aquela família Joviana é a família Lúcius, né? Está lá no livro Sementeira de Luz, né? Deus Conosco, aqueles livros todos que vão narrando a epopeia dessa família. E esse espírito, Célia Lúcius, ali orquestrando a vida familiar. Lá no livro 50 anos depois, tem o capítulo 2, um anjo e um filósofo, que é justamente o diálogo da Célia com o avô. Os dois falam a mesma língua espiritual. Os dois têm vínculo espiritual, ela e o avô. Mas estão falando sobre um terceiro elemento com o qual nem ele nem ela tinham afinidade espiritual. Amavam esse terceiro elemento, mas não tinham afinidade espiritual com ele. Estão entendendo a diferença entre uma coisa e outra? Você pode amar um parente profundamente, mas ele e você não pensar da mesma maneira. Não enxergar a vida da mesma maneira. Que terceiro elemento é esse? Euvídio Lúcius, o pai de Célia e filho de Quinéio Lúcius. Aí, só pra gente, quem não leu o livro, Ana Clara, você tem que ler 50 anos depois. Eu costumo dizer que os 50 anos depois é um livro teen. É um livro para adolescentes espíritas. Porque a Célia era no começo do livro, uma adolescente, né? Uma jovenzinha, né? E ela se encanta por um escravo da família, que era o Ciro, né? O Ciro, olhos, né? Chamejantes, as labaredas da juventude, né? Com cabelos esvoaçantes pelo vento, né? Um corpo atlético, era quase um integrante do elenco da Malhação, né? Um jovem belo, garboso, charmoso. E a Célia viu o Ciro e se encantou pelo Ciro. E ela viu o Ciro pela primeira vez, Ana. Olha, eu motivando a Ana a ler o livro. Quando o barco em que ela estava deu uma chaculejada e ela caiu ao mar. E aí, quem se lança ao mar para salvá-la? Ciro. E ele a salva das profundezas do mar tenebroso. E ela então se encanta pelo jovem. Só que ele era escravo. E ela era uma patrícia romana. O amor entre os dois era proibido. É o lado shakespeariano de Emmanuel, né? O amor proibido entre a patrícia romana e o escravo romano, né? Para piorar a situação, ele, além de escravo, era cristão, né? E judeu. Era tudo assim que, em tese, o Euvídio Lúcius ele não se simpatizava com os judeus, ele não se simpatizava com os cristãos e não se simpatizava, óbvio, com os escravos, né? Então ele não aceitava essa relação. Ele não tolerava essa relação. De modo algum. E aí o que vai acontecer? Ela se encontra com o avô, relata para o avô o seu romance, relata para o avô os seus sentimentos pelo jovem, relata que o pai proibiu o namoro, pior que isso, né? Ele mandou açoitar o jovem, acorrentar e açoitar o jovem.
E o trechinho que nós vamos ler é justamente quando o Quinéio Lúcio pergunta para a neta: então, filhinha, por que negaste a Euvídio as tuas mais íntimas confidências? Por que você não contou para o seu pai que você está apaixonada pelo jovem, que você gostaria de namorar com esse jovem, se casar com ele? Na pureza do Quinéio Lúcio, ele imaginava que se a neta contasse para o pai: olha, ele é o homem da minha vida, acho que o pai ia aceitar a relação, né? E a neta, a Célia, responde assim: tentei fazer-lhes um dia, quando ainda nos encontrávamos na Judéia, mas compreendi imediatamente que meu pai julgaria mal as minhas palavras mais sinceras, percebendo então que a verdade, para ser totalmente compreendida, precisa ser tratada entre corações da mesma idade espiritual. Esse parágrafo, nos 50 anos depois, é icônico. Ele dá o estudo. Então vamos lá, por partes. Primeiro, ele julgaria mal as minhas palavras. Alguém se identifica? Sabe aquela situação em que você vai falar com um familiar uma coisa séria, tensa, tem um DR, né? Com um familiar, e aí você fala A e ele entende B. O outro torce ou distorce completamente tudo que você falou. E aí, quanto mais você tenta explicar, mais a coisa sai torta. Acontece isso? E a gente se desgasta emocionalmente e abeça com isso. Porque você tenta explicar, você tenta falar, você tenta esclarecer e o outro entende do avesso tudo que você falou. Foi o que a Célia está dizendo para o avô dela. Falou: eu tentei explicar para ele, mas ele torceu tudo. Eu falo A, ele entende B. Eu falo X, ele entende Y. Isso é muito torturante. É muito desgastante. Principalmente quando você não aprende a lição. O que é isso, não aprende a lição? A primeira vez que você tenta conversar um assunto de grande estatura espiritual, de grande envergadura espiritual, se o outro, de cara, entende errado, torce, vira do avesso o que você disse, isso é indício, é sinal de que você não deve mais falar naquele assunto ou em assuntos daquela envergadura espiritual com ele. Aloysio, dá exemplo. Vamos supor que você vai conversar com algum familiar. Vou pegar um exemplo banal, viu, gente? Para não falar outras coisas mais tensas de vida familiar. Mas vamos supor que você vai tentar explicar para um familiar que é errado a gente eliminar a vida de quem quer que seja, mesmo que essa pessoa a ser eliminada seja um criminoso hediondo, que é errado pena de morte. Perante os olhos de Deus é errado. Se na hora que você tentar afirmar isso, a pessoa vier com 300 mil argumentos contrários, justificando a pena de morte, o que o bom senso manda você fazer? Silenciar, e você já sabe. Com este espírito, eu não posso falar desse tipo de assunto, porque a visão que eu proponho está muito acima da compreensão dele. Por isso que a Célia aqui vai dizer que certos assuntos só devem ser tratados entre corações de mesma idade espiritual. Se eu tentar falar com o Francisco, meu filho, sobre física quântica, se eu tentar conversar com ele sobre o assunto, o que ele vai me responder? Dá. Existe diálogo possível? Se eu tentar segurar ele na cadeira e obrigar ele a me ouvir, ele vai estribuchar, ele vai gritar, ele vai espernear.
Porque não existe assunto possível. A única coisa que ele sabe dizer é mamar, querendo mamar. Olha lá, vai mamar. Eu e o Francisco não temos a mesma idade cognitiva. A mesma idade cognitiva. Não existe diálogo possível entre pessoas de idade cognitiva muito discrepante, muito distante. Entre um senhor de 40 anos e uma criança de 1 ano. Não há diálogo possível. A distância espiritual entre a Célia e o pai dela era mais ou menos essa. Conquanto a idade cronológica fosse inversa, né? Ele era um homem muito mais velho que a filha. Mas a idade espiritual, ela era muito mais velha que ele. E ela está dizendo por que nem Lúcio, não dá. Então a primeira lição que a gente aprende aqui do exemplo de Célia, entre espíritos de idade espiritual distinta, não há diálogo possível. Aloísio, mas e a caridade? O outro não tem que receber verdades espirituais? Não. Por isso que Jesus esperou estar sozinho com Nicodemos para falar sobre reencarnação. Não falou com a multidão. E depois, quando ele foi aprofundar e falar de lei kármica, que é um assunto mais profundo que reencarnação, ele esperou Nicodemos ir embora e falou só com os 2 discípulos. Está lá no livro Boa Nova, a lição de Nicodemos. Não é assim? Na calada da noite, só Jesus e Nicodemos, ele falou com Nicodemos sobre nascer de novo. Mas ele não falou com Nicodemos sobre processos kármicos, de resgate kármico. Isso, ele esperou Nicodemos ir embora para falar com os discípulos. O diálogo de Jesus com Emmanuel. Com Públio Lentulus ainda, né? Certos assuntos só seria possível ser tratados com a Lívia Lentulus, não com o Públio Lentulus, porque eles não tinham a mesma idade espiritual. Isso é bom senso. E aí, quando a gente insiste em tentar falar de questões muito profundas, isso só serve para haver desgaste e atrito na vida familiar. Ah, meu marido, ele só liga a televisão em jornal que jorra sangue nas notícias. Você tenta falar uma vez com ele, falar, bem, a vibração da casa fica comprometida quando você assiste essas notícias sanguinárias. Vamos evitar essa programação na nossa casa. Se ele esbravejar, falar que é um direito dele, que assiste o que quiser, que esse negócio de espírito é baboseira, não toque mais na questão. Quando ele ligar a televisão, você usa o antídoto. Você vai para o quarto e lê um livro, faz uma prece. Para tentar neutralizar. Ou pelo menos para criar uma metade do ambiente doméstico favorável às atividades espirituais, que já é lucro para a espiritualidade. Se 50% da psicosfera da casa tiver a serviço do bem, da luz, isso é vitória. É melhor do que se você entrar em atrito direto, em confronto direto com ele, para exigir que a televisão seja desligada. Aí todo mundo vai estar em trevas. A casa inteira vai estar em trevas. Entenderam? É isso que a Célia está dizendo. Bom, mas o Ney Lúcio, conquanto fosse um espírito, um grande filósofo, um espírito de envergadura, ainda não tinha entendido esse negócio da idade espiritual. Completamente. Então, ele vira para ela e diz assim, mas que queres traduzir por idade espiritual? O que é isso, idade espiritual? O que eu entendo por isso? Por que os membros de uma mesma família, convivendo no mesmo lar, estão em idades espirituais diferentes? O que é isso? A Célia responde para ele que a mocidade e a velhice, quais as vemos no mundo, não podem significar senão expressões de uma vida física que finda com a morte. Mais velho, mais jovem é corpo. É corpo.
Tem a passagem no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quando fala dos bons espíritas, né? Que às vezes existem jovens recém-nascidos, recém-saídos da adolescência com grande maturidade do senso moral. O que determina que um espírito, ainda que fisicamente jovem, seja espiritualmente mais maduro que o resto da família, é a sua maturidade do senso moral. Senso moral. O que é certo e o que não é certo fazer na convivência com o semelhante. Na convivência com o outro. Isso é maturidade do senso moral. Hoje, a psicologia dá um outro nome para isso. A psicologia, o Daniel Goleman, né? John Goldman também, eles chamam de inteligência emocional. Já ouviram falar? Tem o QI, que é o coeficiente intelectual, e tem o QE, que é o coeficiente emocional. Pessoas que têm um temperamento muito fácil de lidar, pessoas que se adaptam bem à convivência com tipos psicológicos distintos, são pessoas com grande inteligência emocional. Muito mais. Hoje, no ambiente profissional, seu Murilo, se você tem alguém com coeficiente emocional bom, põe ele na chefia, correndo. Porque com certeza ele vai ser um líder que vai agregar mais, porque ele se relaciona bem com o outro. Sabe conversar, sabe ouvir, tem empatia. Isso é maturidade do senso moral, ou inteligência emocional. E aí a Célia continua. Não há moços nem velhos, e sim almas jovens no raciocínio, ou profundamente enriquecidas no campo das experiências humanas. E também não tem nada a ver com reencarnar mais ou reencarnar menos. Até porque, gente, é quase impossível, pelo menos para nós, contabilizar quantas reencarnações a gente já teve ao longo da nossa evolução. Não dá para saber. Quem teve mais reencarnação, se fui eu, não dá para saber. O que a gente vai mensurar quando falar de maturidade do senso moral, ou espírito, que a gente fala assim, um espírito velho, não é que teve mais reencarnação, é que aproveitou melhor as experiências que teve. Tirou mais lições morais de tudo que viveu. É isso. Entenderam? Às vezes reencarnou o mesmo número de vezes. Às vezes nos mesmos lugares, tendo as mesmas oportunidades. Um espírito aproveitou melhor as experiências, o outro não. O que determina uma coisa ou outra? Livre-arbítrio. Ah, Deus fez um diferente do outro? Não, não fez. É um querer. Quis. Um quis evoluir. Tem um comentário do Emmanuel sobre Jesus, no livro Consolador. Agora, que me corrija o pessoal da internet, que é o pessoal da pesquisa. Deixa aí nos comentários. Eu não me lembro se esse comentário do Emmanuel é no livro Consolador ou se no livro A Caminho da Luz. É num dos dois livros. Ou no livro Emmanuel. Vou complicar. Ou no livro Emmanuel, ou no livro A Caminho da Luz, ou no Consolador. Em que o Emmanuel fala que Jesus é um dos poucos espíritos, um dos raros espíritos, que teve uma ascensão espiritual retilínea. Jesus não zigue-zagueou muito. Ele não tropeçou muito. É um dos raros espíritos que por querer, porque quis, não estacionou muito, não retardou a marcha muito, tomou uma reta e foi. Porque quis. O que faz um espírito desse ter uma caminhada tão desenvolta? O querer, a vontade. Isso pesa no nosso ombro. Sabe por que pesa? Porque qualquer um pode querer. Isso é um peso. Então eu posso, de repente, até o final dessa semana, me reconciliar com todos os meus adversários? Sim. Isso é apavorante.
Isso dá uma angústia. Então, se até sexta-feira eu tiver com as mesmas antipatias que eu estava ontem, é porque eu quis? É. Bom, mas isso vai ser contabilizado na minha conta, vai ser posto na minha conta. Vai. Até o final desse ano, eu posso ser no meu círculo familiar um espírito estranho, moralmente acima dos demais, se eu quiser. É só querer. É só eu começar, na hora que todo mundo começar a bater boca, discutir, esbravejar, eu silenciar. Na hora que todo mundo começar a se odiar, eu fazer uma prece. Todo mundo começar a brigar por causa do bife na hora do almoço, eu me contentar com arroz com feijão. Aí eu vou me distinguindo. Vai havendo um processo de distinção. Eu vou me separando dos demais num sentido moral. Eu vou me santificando, porque a palavra na sua origem hebraica, para santo, o santo é o distinto. É aquele que se separou, que é diferente, que é especial. Eu quis. Bom, e aí nós vamos então agora para o livro Ave Cristo. Livro Ave Cristo. O segundo caso que eu quero destacar aqui, de diferença de patamar espiritual em familiares. Aqui no caso do Ave Cristo, eu vou mencionar a relação de um esposo com uma esposa. Quando no casamento, na vida conjugal, existe uma distância espiritual considerável. Eu estou falando do Quinto Varro e da Cíntia Júlia, lá no livro Ave Cristo, né? Casados, né? Casal que tinha um filhozinho, né? Aqui em Minas Gerais é assim mesmo, é mais que filhinho, é filhozinho, é quando é muito pequenininho. E aí eles tinham um filho que era o Tassiano Varro. Só que o Quinto Varro, ele estava aqui e a Cíntia Júlia estava aqui embaixo. A senhora fica tranquila, dona Cíntia, que aqui é Cíntia é só com C, viu? Não precisa se identificar, né? Então, ela estava num nível espiritual muito aquém dele. E a gente percebe isso num diálogo, numa ocasião, em que o Quinto Varro, ele quer chamar a esposa para ela, ele e o filho, os três, o menino de colo ainda, eles irem numa reunião nas catacumbas. Na época não tinha salão bonito igual o nosso aqui, né? Iluminado. Os cristãos se reuniam nas catacumbas para ouvir a palavra do irmão Corvino, o primeiro irmão Corvino, né? O original, né? O velhinho, né? Irmão Corvino. Então ele chama ela. Seria equivalente a um de vocês chamar um parente X ou um parente Y para vir aqui no meu dia escutar o irmão Corvino Elias. Né? Então seria a mesma coisa de você chamar alguém para vir na reunião do miudinho. Você chama, vamos lá, é bom, a gente fala de Jesus, a gente fala de amor, de caridade, de perdão, de tolerância. Pensem naquele parente mais difícil de vocês. Pensaram? Mas pensem com amor. Pensaram? Agora imaginem vocês chamando ele para vir na reunião aqui. Parente mais endurecido que vocês têm. Seria fácil? Qual que seria a reação dele? Pois agora nós vamos ver um caso em que um marido queria convencer a esposa aí numa reunião cristã, né? Aí começa com a Cíntia já soltando os cachorros nele, né? Não observas quanta modificação transparece do teu procedimento para comigo desde o início de tuas novas práticas? Olha como é que começa o diálogo entre os dois. Ela jogando na cara dele que depois que ele virou cristão, ele não é mais carinhoso com ela. Você está muito mudado.
Quinto Varro. Você não é mais o marido de antigamente. Depois que você se envolveu com esse negócio de cristianismo, você não liga mais para mim. Isso acontece? Hã? Tá, agora vamos pegar essa relação conjugal aqui e vamos jogar para outras relações familiares, Tonzinho. Aquele nosso irmão que fala assim, depois que você começou a mexer com o espiritismo, você não dá mais a atenção que devia para a família. Ou então pior, aquele que fala assim, faz para os de fora no centro, mas não faz pelos de dentro, em casa, em família. Gosta mais dos estranhos lá do centro do que dos parentes consanguíneos. Isso não acontece? Pois é, ela está jogando na cara dele. Depois de longas ausências da família, não regressas na posição do marido afetuoso de antes. Em vez de te reportares à nossa intimidade carinhosa, guardas o pensamento e a palavra em sucessos de culto abominável. Você chega do salão, chega do centro e chega para bagunçar a nossa vida familiar. Isso não acontece? Pois bem. Então, a Cíntia, ela inverte o quadro, ela inverte a situação e tenta colocar ele, o Quinto Varro, como o vilão da família. A gente pode dizer que isso é típico, não é? Isso é típico. Companheiros de estatura espiritual muito aquém, que conseguem transformar o cristianismo, o evangelho, em pivô de dramas de relacionamento familiar. Qual que é a intenção espiritual por detrás de uma conduta dessa? Derrubar, desestruturar o tarefeiro. Porque, gente, é gritante a diferença de quando você sai de casa para uma tarefa recebendo estímulo, apoio e afeição dos de casa, e quando você sai de casa sob ataques espirituais, pedradas, críticas, impropérios, calúnia. Em qual das duas situações a gente tem que ter mais equilíbrio? E o equilíbrio, Ivanete, consiste em manter a firmeza, mas sem odiar. Muitas vezes já me procuraram, assim, no final de palestras, me perguntar isso. E aí, qual que é a minha conduta? O que eu faço quando eu receber esse tipo de perseguição? Como é que eu devo proceder? Você tem que manter a firmeza, mas sem odiar. Manter a firmeza sem se irritar. Isso é muito difícil. Mas quem disse que servir Jesus é fácil? O que acontece é que a gente mantém a firmeza no grito. A gente mantém a firmeza, fala, eu vou, mas odiando o outro. Eu tenho uma tia-avó, irmã da minha bisavó, para vocês terem uma noção, que foi uma tarefeira do movimento espírita aqui de Uberaba nos primórdios, né? No começo num tempo em que era muito menos glamuroso ser espírita, né? E ela tinha um marido difícil. E um marido que não aceitava a dedicação dela ao evangelho. Então esse marido pegava um chicote, ele era carroceiro, pegava o chicote, pendurava na parede um prego e falava para ela, você vai lá para o centro? Ó, vou. Você vai, mas quando você voltar, você vai apanhar. E ela falou assim, não tem importância não, eu vou assim mesmo. E ela ia, sabendo que quando ela ia voltar, ela ia apanhar. A questão não é ela apanhar ou não. A questão é que ela apanhava sem ódio. Entenderam a diferença? E lógico, gente, não havia ainda o empoderamento da mulher, a Lei Maria da Penha, nós estamos falando de um outro contexto histórico, né?
Uma outra configuração familiar. Numa época em que o machismo ele era quase que institucionalizado, né? Mais do que é hoje. E ela afrontava isso, mas não afrontava com sentimentos negativos. Afrontava com convicção. Oi? Levando 11 filhos junto com ela, hein? Estão entendendo? Você não vai criar atrito, confronto direto, mas vai manter a sua convicção. Onde na literatura espírita nós vamos encontrar um exemplo típico disso? Dessa postura? Há 2000 anos. Qual personagem eu estou falando? Lívia Lentulus. O marido falou, não. Ela falou, não, eu vou manter a minha convicção. Nas obras onde Isso. Agora, tem um outro detalhe também. Um outro caso também, a Joana de Cusa. Eu vou destacar a Joana de Cusa porque o conselho para ela foi um pouco diferente. Mas nós vamos explicar o que tem de diferente. Quando a Joana de Cusa fala para Jesus, eu quero acompanhar o Senhor, aí Jesus fala para Joana, Joana, vai e fica com o seu marido. Sirva o evangelho com ele. O que as pessoas não percebem é que Jesus não está falando de convicção cristã. Ele está falando de devotamento a uma tarefa, que ainda era itinerante. É um outro quadro. A Joana queria deixar o marido para acompanhar Jesus. É isso que ele não deixa. Porque a Lívia, ela mantém a sua convicção, mas mesmo o marido rompendo com ela por 25 anos, ela não abandona o lar. Ela não abandona o lar. Fica no lar numa condição humilhante para os padrões da nossa inferioridade, né? Qualquer um de nós se sentiria humilhado, mas ela não abandona o lar. Nós não estamos falando de abandonar o lar, não estamos falando de confrontar o outro diretamente, alterando voz, alterando o padrão vibratório. Nós estamos falando da serenidade convicta. Tá claro isso? Bom, vamos ver a postura do quinto varro então, né? Cíntia, agora de semblante conturbado, enxugava o pranto nervoso. De semblante conturbado, enxugava o pranto nervoso. Isso aqui é o traço de quem espiritualmente estava descompensado. Como é que a gente sabe que as exigências ou as reivindicações de um parente são injustas e são fruto da sua inferioridade espiritual? Pelas suas expressões emocionais. Um pranto nervoso, não era um pranto sereno. Expressões espirituais de agitação, de nervosismo, de irritação. Se alguém se irrita nesse nível, evidentemente que não está em boa sintonia. Certo? Grande tola. Aí o quinto varro ele vai tentar amenizar o clima, né? Grande tola, obtemperou o marido preocupado. Poderás admitir que te possa esquecer? Onde reside o amor, senão no santuário do coração? Quero-te como sempre, és tudo em minha vida. Ele tentou quebrar o clima. Então, olha só, ele podia virar e falar assim, sua ingrata! Como é que você ousa fazer isso comigo? Eu que sou um maridão. Ele faz isso? Não, ele fala assim, você é o amor da minha vida. Como é que você pode imaginar que eu não te amo mais? Eu te amo. Então, quanto mais hostil vier um parente, mais dócil, terno, amável você vai ser com ele. Para criar o antídoto para aquela situação. Você desarma o outro completamente. Entendeu? Quanto mais alto ele elevar o tom de voz, mais baixo você abaixa o seu. Quanto mais chula, quanto mais inferior for a linguagem que ele utilizar com você, mais nobre, elegante e fina é a linguagem que você vai usar com ele. Quanto mais grosseira for a emanação vibratória dele por você,
mais sutil, mais delicada vai ser a sua emanação vibratória por ele. Entendeu? Mas, e a dependência em que vivemos? Olha, agora ela vai puxar ele para um outro tipo de cobrança. Não é mais a cobrança afetiva. É mais inferior agora. Clamou Cíntia descoroçoada. A pobreza é um espantalho. És empregado de Opílio e residimos numa casa que ele nos cede por favor. Por que não te arrojares, tanto quanto meu primo, no campo dos negócios, para que tenhamos também navios e escravos, palácios e chácaras? Aí ela vira para ele e fala assim, nós estamos nessa miséria, nessa pobreza, sem recurso, e os meus parentes, todos têm isso aqui, ó, todo mundo mora bem, tem funcionário, tem escravos, e só a gente nessa pindaíba. Ela vai começar aqui a fazer um negócio que também talvez alguns já tenham escutado aqui, principalmente os pais de família, porque ainda se tem aquela visão, aquele estigma do homem como provedor, né? Que é assim, esse cristianismo te deixou pouco ambicioso, você não quer crescer, você não quer prosperar, você não quer subir na vida, porque agora depois do evangelho, você se contenta com pouco. Não acontece isso? Você não tem ambição. Aí se o sujeito às vezes tem um coach, que vai falar para ele assim, você precisa vencer, você pode, você quer. E aí o nosso coach, nosso Senhor Jesus Cristo, fala assim, a felicidade não é desse mundo. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Olhai os lírios do campo, os pássaros do céu, né? Enquanto os coaches do mundo pregam a prosperidade material, eles chamam de desenvolvimento humano, é enriquecer, viu? Trocando em miúdos é ficar rico. Você se desenvolveu se você ficou rico. O nosso coach espiritual, que é Jesus, propõe o total desapego aos bens materiais. Isso não entra na cachola da maioria dos nossos parentes e familiares, não entra. A falta de ambição do servo genuíno de Jesus, eles não engolem, não desce. E ela fala mais, ó. Acaso não te sentes humilhado ante a nossa posição de inferioridade? Ela está dizendo assim para o marido, nossa, parece que você gosta de ser pobre. Olha só. E aí ele responde para ela, por que motivo te agastares assim? Não apreciarás a nossa riqueza de caráter? Aí é incomodar demais um parente materialista, ambicioso, ganancioso. Olha o que ele está dizendo para ela. Por que você se agasta com isso? Por que você se incomoda tanto com a questão do dinheiro? O valor do espírito não é mais importante? Gente, tenta falar isso em família. Sabe o que vocês vão escutar? Caráter não põe comida no prato. Virtude não paga as contas. Eu não vou escutar isso. Com base nessa passagem de Ave Cristo e retornando ao versículo, eu posso dizer para vocês o seguinte: certamente surgiu um probleminha em casa de Maria e com os outros filhos. Jesus era o mais velho e eles foram lá para falar, cadê? Você é o mais velho. Socorre a família aí. E Jesus não tinha um tostão para ajudar. Jesus era o morto de fome da casa.
Jesus era o parente que não deu em nada, né? Fala assim, né? Fulano não deu em nada. Ele nem tem uma propriedade. Ele nem tem dinheiro guardado. Não é assim? Jesus, nessa perspectiva da Cíntia Júlia aqui, e de muitos dos nossos parentes, Jesus era um fracassado, morto de fome, comia de favor na casa dos outros, comia de favor na casa do Zaqueu, comia de favor na casa de Pedro. E os colegas de Jesus? Tudo analfabeto, tudo ignorante, tudo pobretão. Jesus era um pé rapado. E aí é lógico, para esses familiares do Cristo, e no caso o Quinto Varre vive a mesma situação, meu filho, você tem que querer alguma coisa na vida, almejar alguma coisa melhor na vida. Fiquei só nessa pobreza, pregando. Olha, o Chico sofreu isso em Pedro Leopoldo. O grande questionamento que o Chico sofreu em família é: como é que pode você vender tantos livros e morrer de fome e viver pobre? Quando a gente publicou o Morro Alto, teve um parente que virou para mim e falou assim: nossa, que coisa boa você publicando um livro, agora as coisas vão melhorar para você. Aí eu virei para o parente e falei assim: mas eu não recebo um tostão do Morro Alto. A pessoa não era explicar: como assim não? E os direitos? Eu falei assim: mas eu cedi todos os direitos, eu não recebo um centavo do meu livro. E não quero receber nunca. Até hoje a pessoa deve estar com a boca assim, que até hoje ela não entendeu, não entrou na cabeça. Até porque a pessoa tinha visto o lançamento e muita gente comprando livros. Você não ganha nada com isso? Não ganha nada com isso. Nossos parentes não entenderão o nosso desapego material. Agora, para a gente fechar com uma bomba, muitos dos nossos parentes espíritas não entenderão o nosso desapego material. Existem parentes espíritas que não entenderão o nosso desprezo pelo dinheiro. A nossa despreocupação com o dinheiro. Não entenderão. E é nessa hora que a gente sofrer esse tipo de incompreensão que você vai fazer a pergunta que Jesus fez. E agora nós vamos fechar, encerrar, mudando a perspectiva sobre essa pergunta. É a hora que você vai olhar para esse parente que não te compreende e vai fazer a seguinte pergunta: quem ele é? Quem que é meu primo? Quem que é a minha tia? Quem que é meu irmão? Quem que é a minha irmã? Quem que é meu pai? Espiritualmente, quem eles são? Porque ao responder quem eles são, você automaticamente vai estar se posicionando e se reconhecendo em quem você é em relação a eles. Qual a sua posição espiritual em relação a eles? E isso vai te fazer lembrar dos seus compromissos com ele. De amor, de perdão, de tolerância. Até a semana que vem, gente. Eu posso estar num ambiente de hostilidade militar, bombas explodindo por todos os lados. Mas se o meu coração está comovido com o sofrimento de uma criança vítima da guerra, o reino de Deus está ali comigo.